2.160.000, ou 40,6%. Esse foi o número de votos que Guilherme Boulos fez no segundo turno das últimas eleições em São Paulo. Concorrendo a prefeito da maior cidade do país, o candidato do PSOL alcançou 3,5 vezes mais votos do que em 2018, quando tentou ser presidente. Na eleição nacional, apenas 617 mil eleitores tinham optado por ele, ou 0,58% do total de votos válidos. Na época, estava em ascensão o discurso bolsonarista de extrema-direita, que tinha como pauta os costumes, a segurança pública e a corrupção. Em 2020, embora a esquerda e a centro-esquerda não tenham saído exatamente vitoriosas, o eleitor se deslocou e as questões sociais voltaram a ganhar força. Mesmo Bruno Covas, do PSDB, partido hoje de centro-direita, que derrotou Boulos em São Paulo, fez uma campanha falando em combater desigualdades. De acordo com uma análise do cientista político Fernando Abrúcio, professor da Fundação Getúlio Vargas, mais de 80% do tempo de TV de Covas na campanha foi dedicado a questões sociais. Não tenho nenhum problema em dizer que vivo do salário de político. É uma profissão como outra qualquer. Não, político não pode ter salário. Bom, aí só rico vai poder ser político. Grande desafio é reduzir a distância entre os mais pobres e os mais ricos. Essa é a grande motivação que me faz ser prefeito da cidade e que me faz querer ser candidato à reeleição. Um dado divulgado recentemente parece confirmar essa guinada a favor da pauta social. Em setembro, a confiança da população no Sistema Único de Saúde alcançou seu maior patamar em 12 anos. De acordo com o ICS, o Índice de Confiança Social, medido desde 2009 pelo Ibope Inteligência, hoje 56% dos brasileiros confiam no sistema, um crescimento de 11 pontos em relação à pesquisa do ano passado. O que explica esse crescimento, de acordo com a diretora executiva do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, é a pandemia de coronavírus. Em uma entrevista para a revista Piauí, ela analisou. Com a pandemia, cresce a confiança no sistema público de saúde por experiência, uma vez que mais brasileiros tiveram contato com a sua estrutura e com seu atendimento. Em 2020, a educação pública também atingiu seu maior índice de confiança na série histórica, 70%. Mais uma vez, a explicação é a pandemia. No período de interrupção das aulas, muitos pais tiraram os filhos das escolas particulares. O fato é que nas últimas eleições, 2 anos depois do furacão bolsonarista, o eleitor chegou às urnas apontando outras vontades. Em uma entrevista para o País Brasil, o filósofo e analista político Roberto Romano, professor aposentado da Unicamp, resumiu a coisa assim. A direita teve de se reposicionar mais ao centro e se afastar do extremo. Essa centro-direita ganhou espaço e vai disputar votos com uma esquerda que passa por um processo de renovação e está mais plural. Agora, só a pandemia é capaz de explicar essa mudança? Afinal, o que vai pela cabeça do brasileiro? Em 2017, o Datafolha publicou a pesquisa Perfil Ideológico dos Brasileiros. Nela, o Instituto entrevistou 2.771 cidadãos de 194 municípios sobre temas comportamentais e econômicos. E concluiu que a quantidade de brasileiros posicionados à esquerda e à direita do espectro político se equivalia. Por exemplo, a maioria, 77%, acreditava que boa parte da pobreza do país estava ligada à falta de oportunidades iguais, uma posição considerada de esquerda. Só 21% diziam que a pobreza tinha a ver com preguiça de trabalhar. 2% não sabiam ou não quiseram opinar. Por outro lado, 56% dos entrevistados afirmavam que a criminalidade era fruto da maldade inerente das pessoas, uma ideia mais identificada com o campo da direita. Os que achavam que a criminalidade tinha a ver com a falta de oportunidades eram 41%. Ao mesmo tempo, 55% dos brasileiros se mostraram contra a pena de morte e 45% a favor. O que vai acontecer num país como o Brasil adotar a pena de morte? Você oferece a possibilidade de recurso, mas tem que ter bons advogados. Aqueles que têm bons advogados, portanto, condição financeira para pagá-los,
esses vão ter condições de se defender e de adiar a execução da pena ou até se livrar dela. E aqueles mais pobres, que estão no extrato social mais desprotegido, são os que vão depender do sistema do próprio Estado. E são esses que vão ser condenados à morte. A pena de morte num país como o Brasil seria absolutamente discriminativa. Os mais pobres é que seriam executados. A pesquisa do Datafolha apontou que o brasileiro queria punição severa para adolescentes que cometem crimes. 73% reivindicavam que eles deviam ser tratados como adultos e 25% acreditavam na reeducação desses jovens. No campo econômico, 76% entendiam que o governo deve ser o maior responsável por investir e fazer a economia crescer. Para os entrevistados, o governo também tem o dever de ajudar grandes empresas nacionais quando elas correm o risco de ir à falência. Essa era a posição de 63% da população, contra 33% que discordavam. Mais ou menos 54% dos ouvidos concordava com a afirmação: quanto menos eu depender do governo, melhor estará a minha vida, enquanto 41% preferiam ter mais benefícios oferecidos pelo Estado. Apenas 43% estavam dispostos a pagar mais impostos para receber serviços gratuitos de saúde e educação. Para 51%, o melhor era pagar menos impostos e contratar serviços particulares. No mesmo ano, uma outra pesquisa da Oxfam Brasil e do Datafolha mostrou que o brasileiro até podia concordar com mais impostos, desde que eles fossem aplicados apenas aos muito ricos e usados para financiar saúde, educação e moradia. Essa era a posição de 71% da população. De volta à nossa pesquisa base, 53% dos cidadãos concordavam que as leis trabalhistas cumpriam a sua função, protegiam os trabalhadores e deveriam ser ampliadas. Para outros 38%, elas mais atrapalhavam o crescimento das empresas do que qualquer outra coisa, e por isso deviam ser eliminadas. Mas, mesmo com a maioria apoiando a legislação trabalhista, apenas 38% acreditavam na importância dos sindicatos, cuja função é justamente defender os direitos dos trabalhadores. Para 58%, essas entidades serviam mais para fazer politicagem do que defender a classe. Falando em sindicatos, não é novidade para vocês, não é novidade para ninguém que me acompanha, o quanto eu tenho ojeriza de sindicato. Começa a me coçar, assim, Augusto. A hora que eu penso em sindicato, já me dá uma alergia. Não, eu detesto sindicato. Na pesquisa de 2017, a proibição das drogas venceu por ampla margem entre os brasileiros, 80%. Em relação à homossexualidade, 74% disseram que ela devia ser aceita por toda a sociedade. Só 19% opinaram que precisava ser desencorajada. Mais da metade, 55%, acreditava que a posse de armas devia ser proibida, porque representava uma ameaça à vida das pessoas. Em outra pesquisa, em 2019, agora do Ibope, 73% dos cidadãos se disseram contrários à flexibilização da posse de armamentos, e só 26% a favor. No perfil ideológico do brasileiro, os entrevistados aparecem defendendo que é bom para o país receber imigrantes, porque eles contribuem com o desenvolvimento e a cultura de suas novas cidades. 70% disseram pensar dessa forma, enquanto 24% julgavam que os imigrantes, na verdade, acabam criando problemas para o país. Finalmente, no Brasil, 83% da população acredita que o simples fato de acreditar em Deus torna uma pessoa melhor. Então, Márcio Campos, é inadmissível. Você também que é muito católico, não é possível. Isso é ausência de Deus, porque nada justifica um crime como esse, não, Márcio? A ausência de Deus causa o quê, Datena? O individualismo, o egoísmo, claro. A ganância, né? Tudo isso, né? Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração, de gente que é aliada do capeta. Só pode ser. Em resumo, não parece acertado afirmar que o brasileiro médio é de direita ou mesmo de esquerda. Ele, na verdade, passeia por posições dos dois campos do espectro político. Então, o que explica que em 2018 o Brasil tenha apostado suas fichas em um candidato de extrema direita, com um discurso que em muitos pontos era justamente o contrário do que a população tinha manifestado na pesquisa de um ano antes? Para o cientista político César Zucco, professor da Fundação Getúlio Vargas, a resposta está no que ele chama de polarização afetiva. Dá para chamar também de antipetismo. O antipetismo teria deixado uma parcela do eleitorado vulnerável,
pronta para ser sequestrada por correntes políticas com as quais não necessariamente concorda. Uma reação puramente emocional. Em uma entrevista para a revista Piauí, Zucco comentou o bom desempenho de Guilherme Boulos nas eleições municipais deste ano. Ele disse: apenas salienta que o antipetismo versus petismo não é baseado em preferências ideológicas por políticas públicas, porque se fosse, haveria um rechaço muito maior a Boulos, que comunga de várias das ideias que já foram apresentadas pelo PT. O antipetismo não é anti-esquerda. Cautela e canja de galinha. Até 2022 tem chão. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Júlio César acompanhado da Milena, que fez aniversário no dia 2 de dezembro, agora no comecinho do mês. Diz o Júlio César para ela: hoje, mesmo diante da obscuridade do nosso país, eu queria te celebrar. Celebrar pessoas como você é reafirmar o compromisso com a esperança. É acreditar que as sementes irão germinar. Nós, entre tantos que lutam pelo social, somos constantemente derrotados. Mas seria deprimente estar do lado dos vitoriosos. Parabéns por resistir, parabéns por ser luz. Beijo, gente. Valeu!